dar início, então, a esse momento histórico de ter conosco um dos nossos criadores, o professor Mário Hamilton Vilela, para a gente poder conhecer, nas palavras do próprio criador, a história da nossa zootecnia. Em instantes, professor Mário, a gente começa, vamos aguardar dar exatamente às 19 horas, para que a gente possa dar início, tá bem? As pessoas estão entrando, nos acompanhando, e nós vamos, e desde já nós vamos agradecendo a cada um de vocês que estão disponíveis, que acompanham a gente nesse momento bastante rico para a nossa história, para compartilharmos um pouco da história da criação do curso de graduação em zootecnia, da nossa zootecnia que tanto amamos, que tanto queremos bem. Nós já temos 54 pessoas nesse momento. Com o tempo as pessoas vão entrando. Eu acredito que é para nós um motivo de muita alegria poder receber o senhor, ainda que utilizando essas ferramentas modernas, para que a gente possa se comunicar, embora o melhor, de fato, seria ter a presença do senhor junto com a gente, de forma presencial, para a gente poder abraçar o senhor, para a gente poder fazer uma interação mais direta, né, e pessoal com o senhor. Muito bem. Se por acaso o senhor não estiver nos ouvindo bem, o senhor pode falar, não tem problema nenhum. Da mesma forma, nós estamos ouvindo o senhor perfeitamente bem. Se por acaso der algum problema, eu faço a interferência e falo com o senhor, tá bom? Perfeito. Muito bem. Eu vou esperar mais um minutinho, já são 19 horas, mas eu vou esperar mais um minutinho, para quando for 19h01, a gente inicia. Perfeito. Novamente, a todos que já estão na sala, que nos acompanham pela live, pelo Instagram da ABZ Zootecnistas, muito obrigado pela atenção, por estar com a gente nessa noite. Antes de fazer a apresentação do professor Mário, eu quero perguntar às pessoas que nos acompanham se está havendo algum ruído no som. Bom, como quem nos acompanha não manifestou, significa dizer que não está tendo ruído, significa dizer que está tudo certo. Qualquer coisa, manifestem aí nos comentários que nós vamos tentar melhorar, tá bom? Muito bem. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para a ABZ é um momento histórico e uma satisfação enorme poder ter a colaboração, a presença de vocês e a colaboração do nosso ilustre criador, professor Mário Hamilton Vilela. Professor Mário Hamilton Vilela, que é um dos criadores do curso de graduação em zootecnia. Só um minuto. Murilo, desliga a televisão para mim, por favor. Eu vou tentar diminuir o meu som para ver se melhora o ruído. E agora, melhorou? Pois é, mas eu não tenho como fazer, porque eu já estou no mínimo do som. Tudo que estava próximo já foi desligado, não está mais próximo. E um pouquinho de ruído, infelizmente, nós não vamos ter como alterar. Muito bem. Novamente, então, para nós da Associação Brasileira de Zootecnista, queremos acolher, em nome da nossa entidade, eu quero acolher todos vocês que nos acompanham, já temos em torno de 80 pessoas nos acompanhando. É, sem dúvida alguma, um momento de muita alegria podermos ter a colaboração, a presença, ainda que por meio dessas tecnologias modernas, de um dos nossos criadores, professor Mário Hamilton Vilela. Professor Mário Hamilton Vilela, que nesse momento delicado em que nós atravessamos, se disponibilizou com muito carinho
a atender o chamamento da Associação Brasileira de Zootecnistas e nos contar um pouco da história de criação do curso de graduação em zootecnia. O professor Mário Hamilton Vilela, então, falará sobre a história da criação do curso de graduação em zootecnia, ou história da criação do curso de zootecnia no Brasil. Ele que foi um dos criadores do curso de graduação, ele foi o primeiro diretor da Faculdade de Zootecnia, no campus de Uruguaiana, da PUC, no Rio Grande do Sul. O professor Mário Hamilton Vilela é professor, é engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, produtor rural e professor. Seu currículo é bastante extenso, mas quero resumir dizendo que é o criador, um dos criadores do curso de graduação em zootecnia. Hoje, além de cuidar da sua propriedade lá no Rio Grande do Sul, ele ainda ministra cursos de pós-graduação perante a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e faz sempre palestras, né, por diversos locais, falando um pouco da história da nossa zootecnia. Professor Mário Hamilton Vilela, muito obrigado. Esse projeto se chama Ethos. Esse projeto consiste em um ciclo de lives que acontece todas as terças-feiras no Instagram da ABZ, às 19 horas. ABZ Zootecnistas. Ethos, em grego, significa hábito e caracteriza o conjunto de traços e modos de comportamento que formam a identidade de uma determinada coletividade. Com essa ideia, com a ideia de refletir, né, sobre o fazer e ser zootecnista, que esse projeto foi pensado e está em execução. Muito obrigado, senhor, por atender o chamamento da ABZ. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Com o senhor a palavra. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite, meu caro Marinaldo. Boa noite a todos que estão participando dessa live. Eu, inicialmente, evidentemente, quero agradecer à Associação Brasileira de Zootecnistas por essa oportunidade ímpar de poder falar um pouquinho sobre a história da criação do curso de zootecnia, da qual nós participamos, como muito bem o amigo já disse, desde o início fomos realmente um dos fundadores. Eu tentarei, Marinaldo, nesses 30, 40 minutos, sintetizar um pouco essa longa caminhada que hoje já fazem 54 anos que a zootecnia existe no país. E quando estudante, Marinaldo, de agronomia, lá na minha querida Eliseu Marcelo, em Pelotas, eu tive um professor que me marcou muito, professor Wilson Alves de Oliveira. Ele já naquela época estimulava os estudantes de agronomia para a possibilidade de se aventar a criação de um curso de zootecnia no Brasil. Ele motivava isso, mas era sozinho em todo o elenco de professores daquela universidade. Eu o admirava muito e me apaixonei muito por essa ideia. E, além disso, nessa mesma época, isso lá pelos idos de 60, 63, 64, 65, com as palestras e os textos que o saudoso e querido professor Otávio Domingues falava e fazia com relação também à mesma ideia. Então, foram dois marcos referencial que me empolgaram, que me apaixonaram em seguir nessa possibilidade, junto com outros, evidentemente, de criar futuramente, quando saísse da faculdade, um curso de zootecnia. Em 1963, eu me formei com quase 24 anos de idade e vim aqui para a terrinha, onde eu estou. Estou agora no interior, como o amigo sabe, aqui na minha propriedade rural, fugindo dessa Covid e tal, e aqui com a minha família, esperando que isso passe para retornar. Então, estou falando do berço onde nasceu a zootecnia. Tá? E aí me envolvi nessa ideia que borbulhava muito, Marinaldo e ouvintes, na minha cabeça. No início dessa caminhada, eu me encontrei com um amigo de infância, de juventude, e companheiro, parceiro daqui para frente dessa caminhada, o professor Felício. E juntos começamos a trabalhar. Eu aqui em Uruguaiana e ele em Porto Alegre.
para tentar implementar essa ideia que parecia maluca, parecia utópica, parecia um sonho. E lá estávamos nós, que nem Don Quixote, lutando pela criação dessa faculdade. Para tal, criamos um movimento comunitário, criamos uma comissão, convidamos todas as autoridades e todas as forças vivas da comunidade aqui de Uruguaiana que quisessem se envolver nessa criação. E aí formamos uma comissão que iria, junto conosco, trabalhar por essa futura criação da Faculdade de Zootecnia, a primeira do Brasil. Então, além de nós dois, integraram essa comissão o embaixador João Batista Rosato. Aliás, na época, um homem de muita idade, mas um idealista, saltitava como uma criança na busca desse objetivo. Inclusive, os alunos, posteriormente, designaram o diretório acadêmico da faculdade com o nome de embaixador João Batista Rosato. Estavam aí, nesse grupo, dessa comissão, o doutor Acácio Caminha da Rocha, colega, agrônomo, um dos poucos que se envolveu na causa, e que era diretor da Estação Experimental Zootécnica aqui de Uruguai. E depois se transformou uma parte dela, onde se alugou a faculdade. José Câmara Fagundes, padre Rubens Pilar, um baluarte na causa, coronel Schmidt, doutor Gregório Beregaray Filho, Uchoa Neto, Ciro Duarte, entre tantos outros. Veja, todas expressão magníficas, lideranças grandes da nossa comunidade, para buscar alternativas para viabilizar essa ideia, como disse antes, que parecia maluca, utópica e mesmo um sonho. Bem, aí, continuando, nós dois, Feliz, Porto Alegre, e eu aqui em Uruguaiana, estávamos intensamente trabalhando para isso. Agora, meu caro Marinaldo, e ouvintes que estão nos ouvindo agora aqui na sala, eu queria contar algumas peripécias que enfrentei pessoalmente nessa árdua caminhada. Vejam, eu comi, meus caros, o pão que o diabo amassou e vivi um verdadeiro inferno astral nessa trajetória. Então, eu vou contar apenas 2 casos, poderia contar diversos. Vamos pegar 2 casos para os ouvintes, especialmente os zootecnistas, saberem tudo o que nós enfrentamos. O primeiro, o padre Rubens Pilar, um dos baluartes, como já mencionei, tinha um programa de rádio, na Rádio São Miguel, que ficava no centro da cidade, ao lado da igreja, de frente à praça. E o programa dele era intitulado assim, O Sol Nasce para Todos. Era realmente isso, bem interessante. Ele falava sobre política, sobre religião, sobre problemas sociais, problemas econômicos, etc. E levantava sempre alguma coisa motivando para a criação da faculdade. Ele me convidou para 2 vezes por semana ocupar 5 a 10 minutos cada dia para falar sobre essa ideia. E eu ia. E aí vem o episódio interessante que eu quero relatar. Quando eu chegava para a rádio, já estavam sentadinhos no banco da praça, de frente à rádio, 2 colegas antigos, mas meus amigos, fraternos amigos, um veterinário e outro agrônomo. Eu vejo em Uruguaiana e no Estado, na época, todos os profissionais de ciências agrárias, em sua maciça maioria, eram contra a ideia. Esperavam. Eu saía da rádio, terminava o meu comentário, que eles escutavam no banco, e me chamavam. Diziam Mariozinho, porque meu pai era Mário, eu era conhecido na comunidade como Mariozinho. Tu, um jovem, brilhante, inteligente, não é? Te metendo nessa absurdo, uma ideia maluca, criar esse troço que não pode existir, vai prejudicar teu nome, tu vai jogar fora a tua carreira profissional, enfim, uma série de coisas parecidas. Eu vi aquilo toda vez que saía da rádio, nas 2 vezes por semana, e ficava com um amigo deles, mas não me mudou nunca a ideia desses colegas. Então, esse foi um episódio que me marcou muito, porque aquilo era todas as vezes que eu saía da rádio. Bem, outro episódio.
Marinaldo e ouvintes. Foi quando a Assembleia Legislativa do Estado nos convidou para apresentar aos deputados, em Porto Alegre, na capital, o porquê nós estávamos criando esse curso e o que fazia esse curso, qual era a ideia que nós tínhamos para apresentá-los. Chegando lá, eu e o doutor Acácio, ele já bem velhinho, ele teria naquela época mais que a minha idade hoje, tá? E ele fomos falar. Quando fomos falar, a galeria, todo o contorno da galeria da Assembleia Legislativa estava lotado. Quem eram os que estavam lá? Era um professor, cujo nome, por respeito, não vou citar nunca, tá? Que se dizia zootecnista e levou todos os alunos da agronomia, seus alunos, para nos vaiar. Quando começamos a falar, fomos vaiados violentamente, ao ponto que o presidente da Assembleia teve que interromper a sessão e pedir para a segurança da Assembleia retirar todos que estavam na galeria, para depois, então, nós poder falar para os deputados e apresentar o nosso projeto, a nossa ideia. Então, esses vamos dizer assim, dois fenômenos, ou dois aspectos assim que me marcaram muito na vida no início dessa caminhada, eu gostaria de relatar para que todo mundo fique sabendo o que nós passamos para criar esse curso. Bem, para terem uma ideia, em Uruguaiana, aqui onde nós estamos, uma região de pecuária, aliás, um dos argumentos que nós usamos para criar a zootecnia, que aqui era a campanha do Brasil, que aqui tinha os melhores rebanhos bovinos e ovinos, esse foi o argumento, tinha muitos profissionais da área, veterinários ou engenheiros agrônomos. E só 3, meu caro Marinaldo, só 3, além de mim, obviamente, aderiram à ideia. Um, que já falei, o doutor Acácio Caminha da Rocha, que foi, na verdade, Marinaldo, o primeiro diretor da faculdade. Eu vou explicar como é que isso funcionou. E todo mundo pensa que fui eu, mas eu vou dizer como é que ficou. Bem, e mais 2, o Luiz Alberto Ibarra e João Antônio Gomes. E esses 2 vieram para o nosso lado, mais pela amizade fraterna e muito grande que tinham comigo. Talvez não tão convencidos pela ideia. Então, num cenário onde existia muitos engenheiros agrônomos, apenas 3, e eu, aderiram a essa ideia. Isso, na época, era 64, 65, quando começamos esse movimento. Bem, depois, a comissão, já bastante estruturada, junto conosco, queria pensar vamos procurar quem para manter a faculdade. Aí lembramos que é bem pertinho de nós, relativamente, Santa Maria, tinha a Universidade Federal de Santa Maria, cujo reitor, Mariano da Rocha, era uma talvez, das maiores e mais brilhantes expressões intelectuais que tinha o Rio Grande do Sul na época. E um homem aberto, arejado, e achamos que ele podia, com certeza, encampar a ideia. Universidade Federal. Chegou lá a comissão, nos recebeu, evidentemente, muito bem, mas não teve muito rodeio e nos deu um rotundo não. Não aceitava a ideia. Bem, vejam bem, caros ouvintes, esse mesmo reitor, depois de um tempo, foi que criou a 3ª faculdade de zootecnia do Brasil. Vejam como as coisas são, mas só para terem ideia como acontecem as coisas. Bem, aí partimos para uma outra alternativa, sempre pensando no ensino público, que facilitaria, economicamente, para atrairmos alunos para a nossa faculdade. Aí fomos a Porto Alegre, o mesmo grupo, Elis, eu e essa comissão, grandes membros dessa comissão. Chegando lá, o reitor nos recebeu bem, mas também nos disse que era inviável. Isso não tinha como ser. Aí partimos, então, lembrando da PUC, que tinha também um reitor fantástico, o irmão José Otão, homem inteligente, competente, brilhante, aberto, e nos recebeu com muito carinho e muita atenção. E já desde logo saiu dizendo, olha, isso que vocês estão querendo fazer na Uruguaiana, eu já vi, já existe na França e já existe na Argentina.
Portanto, é uma coisa que eu já conheci e acho viável. Eu encampo essa ideia. Evidentemente que nós ficamos bastante felizes, mas para isso eu vou dar a vocês um apoio, que é o irmão Olavo, o irmão Maris, que vai para o Uruguaiana, fica lá no Colégio Santana, e esse irmão vai ajudar vocês a arrecadar os recursos. Ele pediu um número X de recursos para que se implantasse, evidentemente, o primeiro prédio para começar, então, a funcionar a faculdade. Posteriormente, o irmão Olavo voltou, e aí passou no lugar dele o irmão Pedro Rufino, que ficou secretário da faculdade, depois professor da faculdade, e trabalhou conosco muito tempo. Bem, aí tinha outro problema, né? Nós tínhamos já, então, quem ia manter, não é? Já tínhamos uma comissão trabalhando para arrecadar recursos, mas precisávamos montar o primeiro currículo da zootecnia no Brasil. E aí procuramos, evidentemente, o doutor Otávio Domingues. Já velhinho, eu não imagino que ele teria bem mais idade do que eu hoje, e aí ele não podia viajar de avião, por questões de saúde. Então, ele teve que vir a Uruguaiana de trem. Nós tínhamos naquela época um trem maravilhoso que vinha de Porto Alegre a Uruguaiana. E até Porto Alegre ele veio de ônibus. Bem, e aí o doutor Acácio, junto comigo, e com esses outros 3 colegas que já falamos aqui, ou seja, o doutor Acácio, o Ibar e o Gonha, começamos, então, a tracejar a elaboração desse currículo. É claro que só ajudamos o doutor Otávio Domingues, porque ele já trouxe modulado de lá um currículo, ele já tinha ideia de implantar isso lá na sua universidade, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Infelizmente, teve a mesma reação que nós tivemos aqui em Uruguaiana. A maioria dos profissionais foram quase que radicalmente contra essa ideia lá. E ele tinha tudo esboçadinho. Então, se fez o currículo, não é? E aí, então, começamos a pensar nas outras alternativas. Aí eu poderia falar em outras tantas coisas, mas eu quero agora, Marinaldo, fazer um breve histórico, né, da evolução de todos os atos que levaram à criação dessa faculdade. Primeiro, em 7 de 11 de 65, a USBE. Quem era a USBE? É a mantenedora da PUC. São, vamos dizer assim, passagens obrigatórias que teriam que ser feitas para se chegar à criação e à abertura do curso. Ela autorizou, no seu conselho, autorizou a criação desse curso. E aí veio para o Conselho Universitário da PUC, e o Conselho, em 17 de 11 de 65, autorizou o início dos estudos para viabilizar a criação da faculdade. Estou seguindo nessa ordem cronológica. Eu anotei aqui para não me perder na memória, Marinaldo. Em 1 de 4 de 66, o Conselho formalizou a criação. Isso foi para nós uma vitória espetacular. Aprovado, vejam bem, caros espectadores que estão aí nos ouvindo, aprovado por unanimidade de todos os seus pais que faziam parte do Conselho Universitário da PUC. E em 13 de maio, que todos que estão nos assistindo conhecem, louvam bem, de 66, foi instalada, então, em Uruguaiana, aqui, a primeira faculdade de zootecnia do país, a terceira da América Latina. Bem, nessa mesma ocasião, e aí que vem aquela observação que eu fiz, Marinaldo e telespectadores que estão nos assistindo. Nessa mesma ocasião, foi nomeada a primeira diretoria. E aí, vejam bem, por sugestão minha, eu não quis ser o de primeiro diretor e sugeri ao irmão Otão que nomeasse o doutor Acácio Caminha da Horta, pelo seu nome, pela sua tradição. Ele sempre dizia, eu sou engenheiro agrônomo, mas convictamente eu sou zootecnista. E ele não queria aceitar, porque tinha muita idade e estava bastante doente já. Então, de tanto nós e o grupo todo, motivá-lo, ele resolveu aceitar. Então, ele aceitou,
foi o primeiro diretor. Mas, infelizmente, não exerceu, na verdade, nem um mês a direção da faculdade, porque suas condições de saúde, basicamente, não tanto de idade, não permitiam. Então, eu iria assumir a direção, mas pedi para o irmão Otão que eu ficasse como vice-diretor em exercício, homenageando ele do primeiro mandato. Mas não foi possível. Em 66, em 67, ele teve que se retirar definitivamente, as condições não permitiam mais nada, e eu, então, passei à direção da faculdade definitivamente. Então, veja, é um episódio, a bem da justiça, eu sempre, quando faço minhas palestras, eu faço essa retificação. O primeiro diretor, por muito mérito, pela sua defesa eminente da zootecnia, foi o doutor Acácio, e eu fui nomeado, naquele mesmo dia, seu primeiro vice-diretor. Bom, e depois nessa passagem que nós assumimos, eu aí fui diretor praticamente 23 anos. Faziam brincadeiras comigo assim, Marinal, diziam, não, que eu não era mais diretor, que eu era ditador da faculdade. Bem, em 1967, então, eu assumi, como já disse, a direção em definitivo. Eu agora gostaria de dizer uma outra passagem que nos envolveu muito, foi a preparação do processo para levar ao MEC para pedir o reconhecimento da faculdade. Isso nos custou dias e dias de trabalho. Aí a comissão ficou limitada só os da área, praticamente. Eu, doutor Acácio, o Ibarra e o Goi, e fizemos o processo. Aí eu peguei o meu motorista, botei em cheque uma Kombi, nós tínhamos, naquela época, uma Kombi à disposição, e com essa Kombi eu vim a Porto Alegre com o meu motorista e chegamos lá na universidade, e o irmão Otão nos cedeu o seu gabinete no fim da tarde, com o seu chefe de gabinete, Brás Brancato, para montarmos o processo. Nós tínhamos um prazo, e o prazo era para ontem. Nós tínhamos que sair dali, o processo montado no outro dia e ir para Brasília. Passamos a noite, Marinal, à noite, com aquele mundo de papel formando os volumes, os processos, e conseguimos às 8 da manhã terminar. E eu acho que por volta de 10 horas da manhã eu estava indo para Brasília com o professor Brancato e dando entrada lá no MEC no processo para a criação, para o pedido de criação e reconhecimento do curso de zootecnia. Bem, outro dia, como já disse, viajamos e protocolamos efetivamente lá no MEC esse pedido. O currículo mínimo, então, foi aprovado, vieram algumas pequenas diligências, como se faz até hoje, qualquer processo. Eu mesmo fui mais de 10 anos membro das comissões verificadoras de reconhecimento do MEC, eu sei que isso acontece. Vieram algumas diligências, nós resolvemos todos, e em 12 de 6 de 69 foi aprovado foi reconhecido o nosso curso. Através do processo, vou ler aqui, número 406 de 69, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, e homologado pelo Governo Federal em 24 de 6 de 70, através do decreto 66.769. E é esse assinado pelo então presidente General Emílio Garrastazu Mendes. Bom, começamos agora uma nova luta, Marinal. Tudo era luta atrás de luta, mas todos os passos, graças a Deus, a gente ia vencer. Qual era a nova luta? Buscar um espaço físico. Nós já estávamos arrecadando dinheiro para isso. Tinha um livro de ouro, que naquele tempo se usava, se visitava as empresas, os produtores rurais, todo mundo e assinava, diziam quanto ia dar, e com isso nós já tínhamos algum montante. Mas essa busca de espaço físico continuou. Nós, direção, e o grupo de líderes comunitários que integravam aquela comissão já anteriormente mencionada. Inclusive, começamos no Colégio Santana, Colégio dos Irmãos Maristas, lá. Ali começou a faculdade, a primeira turma, a segunda turma, e até a terceira turma, se não me falha a memória. Mas fomos, então, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, porque tinha essa estação experimental, da qual o
o nosso querido doutor Acácio Caminha da Rocha tinha sido diretor por muito tempo. E nós que postulamos o pedido de uma área, não toda a estação, de uma área de 250 hectares para sediar a faculdade e ali alojarmos as nossas instalações. Bem, desde logo o secretário de Agricultura, que era um colega, disse não e fez tudo contra o governador. O governador tinha naquela época, olha a sorte e o privilégio que nós tivemos. Tinha 3 secretários de Estado uruguaiense. 3, não é um nem dois, 3. O secretário de Justiça, Mário Mondino, o secretário de Segurança Pública, Coronel Washington Bermudes, e o secretário de Obras, engenheiro Tertuliano Porfírio. O Uruguai era considerada, naquela época, nesse governo, o governo de Craque Barcelos, como a cidade dos secretários. Tínhamos 3 secretários de Estado. Bem, eles foram força maior, conseguiram convencer o coronel Perac, que era o governador, e aí saiu a lei, imediatamente, a lei 5.995, de 3 de 8 de 1970, que cedeu com doação definitiva para a PUC a área que nós postulávamos de 250 hectares para ser construída ali e instalado ali as instalações necessárias para o desenvolvimento da Faculdade de Zootecnia. Bem, feito isso, nós temos continuando, então, a nossa busca pelas coisas, pelas conquistas, em 4 de 12 de 68, através da Lei 5.000, essa que tu conheces bem, que nós vamos falar um pouco sobre ela, 5.550, conseguimos, então, o reconhecimento da profissão. Bem, agora alguém poderá perguntar dessa forma, meu caro Marinaldo, se nós fizéssemos de qualquer outra forma, jamais sairia o reconhecimento. Infelizmente, tivemos que deixar da forma que ela está, que todos que estão nos ouvindo sabem que não é a melhor. Nós temos que tirar dali e outros podem exercer a nossa profissão. Então, era a forma, era como nós podíamos. Não tinha outra maneira, de se fazer isso aí. Então, entre conseguir uma lei capenga e não conseguir o reconhecimento, nós precisamos e nós preferimos conquistar o reconhecimento dessa forma. Então, voltando, Marinaldo, ao currículo mínimo, ele foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 12 de 6 de 69, aquele que lá o doutor Davi Domingues ele trouxe e fez pequenas adaptações conosco aqui em Uruguaiana, ele foi aprovado, como nós já sabemos, pelo processo 470, de 69, parecer 406 de 69, e foi reconhecido em 24 de 6 de 70, através do decreto 66.779, com o presidente Médici. Em 1971, vejam bem, criamos, só para terem uma ideia, por que criamos? Antes de falar, as nossas instalações ficaram ociosas, só para um curso. Então, eu achei que para melhorar, racionalizar essas instalações, precisávamos criar outros cursos da área. Criamos, então, em 71, o curso de Medicina Veterinária e, em 79, o de Agronomia. E aí a faculdade, que era só a Faculdade de Zootecnia, em 71 passou a ser Faculdade de Zootecnia e Veterinária, e em 79 passou a ser Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia. Bem, para terem uma ideia da evolução da zootecnia no Brasil, só um parentezinho, em 1976, quando eu paranimpei a 8ª turma de zootecnistas, já existiam, prezados ouvintes, já existiam no Brasil 10 cursos de zootecnia. E já estava se ofertando 700 vagas para 1977. E já formavam-se no país 222 zootecnistas. Então, veja, em apenas 10 anos, a situação já era essa. Bem, outra luta, outra dificuldade que enfrentamos, a constituição do corpo docente. Como é que nós íamos montar? Quem é que nós íamos convidar? É óbvio que nós tínhamos muitos colegas da área,
tanto agrônomos como veterinários, com experiência de campo, que é uma área, muitas cabanhas, muitos estabelecimentos, bem orientados, de qualidade magnífica, seus rebanhos. Mas, praticamente todos, ou quase todos, eram contra. Então, não aceitavam funcionar na faculdade. E alguns que poderiam aceitar tinham medo de ser professor. Não, nunca fui professor, como é que eu vou lecionar? E essas foram as dificuldades. E os poucos que assumiram a ideia tiveram que ter alguma pequena titulação e tiveram que abraçar, ministrar uma ou duas ou até 3 disciplinas, como foi o meu caso. Eu, além de diretor, ministrava solos e adubos, economia rural e extensão rural. Vejam que sacrifício, mas os outros também fizeram isso, até nós poder qualificar esse corpo docente. Bem, mas para o reconhecimento, esse punhado de poucos profissionais que nós tínhamos era insuficiente. Então, como é que nós vamos resolver isso? Graças, Marinal, uma coisa que mais eu prezo na vida e mais eu admiro é a amizade. E eu tinha um grande amigo lá na Universidade Federal de Santa Maria, o professor Derblay Galvão. O professor Derblay Galvão foi depois reitor. E fui lá explicar, chorar minhas mágoas. Não, Vilela, não te preocupa, eu te cedo os professores com titulação nossa para te pôr no processo e para te resolver o teu problema, e eles vão efetivamente dar aula aí em Uruguai. E eu tinha, todas as semanas, 2 ou 3 professores de Santa Maria, sumamente titulados, todos com mestrado, no mínimo, e doutorado, dando aula para os nossos alunos de zootecnia que começavam a sua caminhada profissional. Então, isso veio facilitar a resolver um dos problemas maiores que eu enfrentei nessa caminhada toda, nessa jornada. Então, resolvemos dessa forma a titulação, graças à contribuição do professor, amigo e irmão Derblay Galvão. Bem, continuando, então, essa caminhada, ele nos cedeu, como já disse, bons professores com titulação. Depois, aos poucos, tivemos colocar os nossos, aquele punhado que nós tínhamos lá, para realizar a titulação fora, nesse nossa gente, e substituindo aos poucos esses colegas da Universidade Federal de Santa Maria. Para a construção da primeira, nós projetamos um projeto muito bem feito, em 2 áreas, ou 2 etapas. A primeira área seria a primeira etapa a ser construída do prédio, que você conhece, e que quase todos que estão nos assistindo conhecem, não é? Foi feito em 2 etapas. Então, a primeira etapa, como é que foi feito? Qual é os recursos disponibilizados? Foram doações da comunidade, através daquele livro Ouro, e aportes da própria universidade. A PUC, no fim, deu mais. Vejam bem, até as doações da comunidade. E, com isso, construímos a primeira ala. Para construir, posteriormente, a segunda ala, como é que foi feito? Foram outros aportes, eu diria assim, indispensáveis. Se não fosse esse, nós não poderíamos construir. Então, veja, para a construção dessa segunda ala e aquisição de equipamentos, nós tivemos um apoio fantástico do ESINDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, que nos deu um volume bastante bom, financeiramente falando. E depois tivemos subsídios financeiros do próprio MEC, da Sudesul e de outras entidades que nos ajudaram muito financeiramente. Bem, isso então, com isso nós ficamos com uma base financeira para consolidar aquele prédio que hoje está lá e que agora, como todos sabem, pertence à Universidade Pampa, da Universidade Federal. Bem, vamos falar um pouquinho de coisas que nós criamos ao longo dos triênios. No primeiro triênio, nós promovíamos aulas magnas. Isso era para motivar, beneficiar os alunos, motivar a comunidade, não só a comunidade aqui local, a comunidade regional e estadual, trazendo grandes personalidades uruguaianas para proferirem essas aulas. Nessas aulas magnas, nós trouxemos, por exemplo, Apolônio Salles, que era o ex-ministro da Agricultura,
trouxemos Luiz Fernando Serlin, que foi nosso professor, e ele saiu daqui, dava bovinos, saiu daqui para assumir o Ministério da Agricultura naquela época. E trouxemos também o professor, o doutor Luciano Machado, que era secretário da Agricultura. Então, com essas aulas magnas, vinha toda a imprensa, Marinaldo, uruguaiana, para promover isso, e divulgava no cenário nacional, não é, a zootecnia do Brasil. E nós éramos praticamente os únicos naquela época. Em 28 de 5 de 70, concluíram, então, a primeira turma. Essa turma entraram 38 alunos, depois do vestibular, e saíram 30. Quem era o paraninfo dessa turma? Era o professor Luiz Fernando Silva. Era professor dele, já nessa ocasião, se não me falha a memória, já ministro da Agricultura. E patrono era o governador do Estado, o coronel Walter Perac Marcial, que nos deu muito apoio, muito dinheiro, e nos cedeu a área para construir. E o paraninfo religioso, eles escolheram, era o padre Rubens Pilar. Foi um baluarte na criação da faculdade. A primeira turma, que eram de 36, não é, e que concluíram 30, eu vou falar um pouquinho de alguns alunos que nós tivemos ali, que são conhecidos, talvez, da maioria dos que estão nos assistindo. O Ambires Cecílio Machado Rila, que vocês, com muito merecimento, otorgaram um determinado título, né, que é dado aos zootecnistas anualmente com o seu nome. O Ambires saiu da faculdade, foi fazer concurso na Universidade Federal do Paraná e se tornou professor lá até o fim da sua carreira. Outro aqui, um pitoresco, nós tivemos o doutor Darcy Telecheia, que era odontólogo, dentista, e ele fez o primeiro implante em bovino no Brasil, talvez no mundo. Isso trouxe o fantástico aqui, Uruguai, trouxe emissoras internacionais para ver isso e deu uma repercussão fantástica à zootecnia no Brasil. Tivemos dois produtores rurais, Manuel Inácio Tavares Nunes, um grande produtor, ao lado de Uruguai de Quaraí, que queria se aperfeiçoar mais e veio cursar a zootecnia, e um outro, um pequeno produtor rural, Roberto Telecheia, que com mais de 70 anos veio fazer a zootecnia. E também tivemos, não posso esquecer, nessa turma, Marinaldo e aqueles pessoas que estão nos ouvindo, o Pedro Adair Fagundes dos Santos, que foi o primeiro a se registrar no Conselho de Medicina Veterinária. Então, eu sou o tecnista número 1 do Brasil. Esses são alguns exemplos. Além de eu ter tido ali diversos alunos que antes pararam, porque não podiam sair de Uruguai, tinham sido meus colegas no ginásio, no primário e até no científico, e depois, quando chegou à faculdade, conseguiram ingressar, fizeram filhos de produtores rurais e passaram a ser depois meus alunos. É interessante, mas isso efetivamente também aconteceu. Em 11 de 12 de 70, formamos a segunda turma, com 19 zootecnistas. E em 15 de 12 de 71, a terceira turma, com 15 zootecnistas. Em 1971, o resultado de um convênio com Itamaraty e com o MEC chegaram a Uruguaiana, chegaram à faculdade de zootecnia os primeiros estrangeiros. Eram 15 alunos venezuelanos que se formaram conosco, alguns até casaram aqui e ficaram trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, outros retornaram. Por falar nisso, vou fazer um parênteses para contar uma rápida história. Um dos da comissão coordenadora, tá, daquela que organizou, o doutor Gregório Beregaray, ele batalhava para criar a zootecnia em Uruguaiana, porque ele queria que surgissem esposos para as filhas dos fazendeiros que não tinham experiência, e aí teriam jovens, inteligentes, brilhantes, com experiência para manipular, coordenar e organizar as fazendas das filhas desses produtores. Esse é o parênteses que eu queria fazer. Bem, então, com a chegada desses estrangeiros,
também deu uma certa formato internacional ao contexto da faculdade. Alguns pontos que ajudaram a projetar a zootecnia. E a gente procurava fazer tudo que chamasse atração de mídia, de governos, para motivar e cada vez mais projetar a zootecnia. Projeto Rondon, nós tínhamos participação nacional e regional. Lá no Alto Solimões, na Amazônia, na cidade de Benjamin Constant. Levamos muitos alunos para lá, e lá, uma época, a PUC secretário de Agricultura. Caiu? Não. Deu uma caidinha, mas pode continuar, professor, sem problema. Muito obrigado. O secretário de Agricultura era um dos nossos alunos que ia para lá, ficava naquele período, cada vez ficava um mês. Bem, convênios, com intercâmbios com universidades, que nós fazíamos bastante, nós tínhamos muito com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que na época já tinha, naquela época, o curso de zootecnia, nós trazíamos os estudantes de zootecnia de lá para conhecer uma realidade diferente e os nossos indo para lá. E com isso estava se fazendo ampla divulgação. E as viagens de estudos anuais que se faziam, a Uberaba, Minas Gerais, na exposição do Zebu e na Expo Inter, todos os anos, onde eles vinham participar. Eu quero agora aqui abrir um parênteses, Marinaldo, para dizer que nós fazíamos 2 eventos durante as atividades da faculdade. Um que nós criamos em 1972, que era o Simpósio Gaúcho da Lã, e um outro que criamos em 1973, que era a Semana Ruralista de Assuntos Zootecnicos. Nesses eventos, vinham produtores rurais, estudantes, profissionais de todas as áreas para participar. Um ano outro ano outro. Isso nós fizemos até o dia que eu deixei a direção da faculdade. O parênteses que eu gostaria de abrir agora é fazer uma referência especial. Eu diria assim, uma homenagem a um dos mais brilhantes alunos que nós tivemos. Se trata de Luiz Alberto Frias, que foi um aluno brilhante, e em função dessa sua, vamos dizer assim, capacidade, nós conseguimos uma coisa inédita. Levamos ao Conselho Universitário da PUC a defesa de dar uma bolsa para ele em Amsterdã, na Holanda, de meio semestre, de meio ano, melhor dito. E a atividade que ele desenvolvia lá iria se contar como atividade acadêmica. O Conselho Universitário aprovou e o Frias foi para lá, ficou um semestre lá, voltou e concluiu o seu curso na nossa faculdade. É bom que se diga que o Frias foi atraído por nós por uma palestra que a gente fez em Caxias do Sul, que ele é de lá. Ele sentou bem na frente, assistiu a palestra. Nossa, quando terminou a palestra, ele foi o que mais me questionou e perguntou bastante. E me disse assim: professor, eu estava preparado para fazer o vestibular de medicina, e o senhor me motivou e eu vou fazer o zootecnia. E aí veio, fez, e foi esse aluno brilhante que nós tivemos. Tornou-se professor, doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultor internacional. Foi o que criou o Promebo no Brasil. Enfim, um brilhante profissional que nasceu, felizmente, desapareceu do nosso convívio prematuramente, muito cedo. Bem, eu gostaria de dizer também, antes de concluir, que nós tínhamos também uma coluna no Correio do Povo, no Suplemento Rural, ainda quando o Correio Antigo era antigo, que nem aquele Estadão antigamente, e nós, para manter essa coluna, os senhores não imaginam a dificuldade toda semana. Não tinha internet naquela época, não tinha WhatsApp, muito menos, então nós tínhamos que mandar por correio, ia-se na rodoviária, entregava lá e o correio recebia lá. E isso nós tínhamos que redigir, eu e o meu vice-diretor, Bracini, redigir toda semana. Era um trabalho do diabo, mas mantivemos isso até quando o Correio do Povo fechou as suas portas.
É, também gostaria de dizer que nós temos dois fatos importantes. Nós temos o símbolo da zootecnia, que foi criado pelo professor Pedro Genro Silva. Numa das nossas reuniões departamentais, designamos o Pedrinho, como nós chamamos, para burilar esse símbolo. E ele burilou, criou e nós aprovamos. E hoje é usado nacionalmente por todas as faculdades de zootecnia do Brasil. Ele também criou o troféu que nós dávamos em todas as expoentes para o grande campeão da raça ovina, que troféu que ele era um artista, ele sabia desenhar, era competentíssimo. Então, eu quero, nesta hora, também prestar. O professor Pedro Silva era veterinário, mas sempre dizia que era também zootecnista. Então, homenagem a ele por tudo que ele também fez por nós. Essa ideia cresceu e hoje, como o amigo sabe, o ator todos sabem, nós temos em 2020 129 cursos, 37 mil profissionais atuando no cenário nacional e 20 mil estudantes com matrículas aqui. Então, eu quero só deixar como um pouquinho o seguinte: nós temos que nos unir, Marinal, cada vez mais, porque desunidos nós vamos poder muito. Nós temos que ter a coragem e demonstrar a cara, fazer o marketing de nossa profissão, vender a imagem da profissão que é a zootecnia, sem medo, pelo setor, fortificar a associação, principalmente a ABC, para que fique forte, e ela forte vai fazer muito pelos profissionais. Nós temos que buscar, temos duas frentes de trabalho para lutar, e muito, meu caro Marinal, e você está fazendo isso, que é a reformulação da nossa lei, aquela lei que ainda tem aquele rabicho lá a ser tirado, e a criação, meu caro, urge, do Conselho de Zootecnia no país. E com isso, eu termino esta minha exposição, bastante esfarrapada, mas que acho que deu para dar uma ideia a todos como é que foi essa caminhada para chegar aqui, onde hoje já tem 54 anos de zootecnia no Brasil. Professor Mário, não tenho palavras para dizer muito obrigado em nome da história da zootecnia, do coletivo dos zootecnistas, da Associação Brasileira dos Zootecnistas, pela brilhante exposição da história, a história viva, contada pelo seu criador. É para nós uma alegria, uma satisfação enorme. Tenho vários comentários, vários colegas, né, fazendo comentários acerca da exposição do senhor, todos eles no sentido de cumprimentá-lo pela memória, pela história e pela lucidez em contar com riqueza de detalhes a construção do curso de graduação em zootecnia, a evolução dessa história que está configurada hoje de maneira muito sólida em nosso país, fazendo com que não somente a zootecnia, como ciência, seja importante, mas o profissional que nela se forma seja essencial para promover a formação de novas competências, ou de pessoas, né, com competência qualificada, a geração de conhecimento, inovação e tecnologia adaptada, aplicada, para promover o desenvolvimento do nosso agronegócio, a continuidade do desenvolvimento da competitividade do nosso agronegócio, que é pungente nos dias de hoje, uma história de contribuição que há 50 anos, se considerarmos os primeiros titulados, 54, de início do curso de graduação em zootecnia, nosso país efetivamente contribuiu para essa evolução do agronegócio em nosso país, para torná-lo nos patamares, para elevá-lo aos patamares de competitividade que observamos hoje. Então eu quero fazer agora algumas considerações que o nosso público, ao longo da exposição do professor, foi considerando. A maioria delas não são perguntas, pelo contrário, são mais considerações de elogios mesmo, porque todos nós ficamos assim bastante emocionados, alegres, felizes e muito atentos para conhecer de um dos próprios criadores, né, a história, o contexto em que se deu o processo de criação do curso de graduação em zootecnia.
A Agropastar, por exemplo, bom, eu vou utilizar o Agropastar porque é o nome que eu consigo extrair, né, dos endereços. Diz que bebam água direto da fonte. O Ézio, nosso colega, né, ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, hoje conselheiro da Associação Brasileira de Zootecnistas, em vários momentos manifestou dizendo que o professor Mário Hamilton Vilela é um baluarte da zootecnia brasileira. Da mesma forma, disse que ouvir o professor Mário Hamilton Vilela nos enche de coragem para superar os empecilhos que nossa amada profissão ainda enfrenta, especialmente diante de um sistema de conselho que extrapola as suas funções de fiscalização e orientação para tentar normatizar e estabelecer reserva legal de mercado de trabalho para outras categorias em detrimento da zootecnia, já que ela, por força de lei, ainda está inserida naquele sistema. A Reju Caxias, me perdoe se eu estiver falando os pseudônimos errados, né? Um caminho, a história que o senhor contou é um caminho carregado de notória sabedoria e com riqueza de detalhes. O Robson, diretor da Associação Brasileira de Zootecnistas na Bahia, brilhante, e deseja ter a gravação, e aproveito para dizer que a gravação vai ser disponibilizada no canal YouTube da ABZ, assim que a gente, provavelmente amanhã ela já estará disponível, e hoje mesmo ela fica salva no feed do Instagram da ABZ. O Pires Dário, aliás, melhor dizendo, Dário Pires, né? Ele formou na PUC de Uruguaiana, melhor dizendo, ele manda um grande abraço ao grande profissional Mário Hamilton Vilela. O Alexandre Carvalho Ribeiro formou na PUC de Uruguaiana na turma de 1986. Sim. Mary Guisso formou na turma de 1984. E aí, eu não tenho nome, porque é o nome que aparece ali no nick do Instagram, não dá para a gente saber o nome correto. O Rômulo Silva nos faz uma pergunta: qual a grande problemática da zootecnia para a zootecnia se desvincular hoje do CFMV? A grande problemática significa maior unidade dos zootecnistas em torno da Associação Brasileira de Zootecnistas para dar suporte à sua capacidade de articulação, especialmente junto aos políticos, junto à Casa Civil, para sensibilizar a Casa Civil e encaminhar o nosso projeto de lei, que está lá parado desde 2014, sem nenhum óbice administrativo ou jurídico, para ser encaminhado ao Congresso Nacional, mas tem o óbice político da vontade dos tomadores de decisão na Casa Civil para fazer esse encaminhamento na medida em que tem e recebe o lobbying de outras categorias que são opostas ao nosso interesse, ao nosso objetivo, especialmente a medicina veterinária e as suas lideranças. Não vou dizer nem tanto a agronomia, mas essencialmente a medicina veterinária através das suas lideranças. O Jorge Correia, ex-presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, diz que o professor Mário nos dá uma lição de ideal, e acreditar nele, pois ele acreditou nesse ideal de criar o curso de graduação em zootecnia e várias outras grandes contribuições e legados deixados a nós, com a própria Lei Civil 550, o primeiro currículo de graduação em zootecnia